Olá, eu me chamo Sara Romano e este é um trabalho produzido para a disciplina Sociabilidade, Novas Tecnologias e Educação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E neste trabalho nós iremos falar brevemente a respeito da produção audiovisual no país, especificamente da televisão, desde sua origem à chegada da Web TV em nossas vidas. Então fique comigo para você entender mais sobre essa história. E para contarmos a origem dessa história, precisamos relembrar as contribuições de um estudioso chamado Jacob Berzelius, que em 1817 fez a grande descoberta de um elemento químico chamado selênio. Após a descoberta desse poderoso elemento químico, muitos estudos foram realizados acerca de suas propriedades, e foi no ano de 1884 que Paul Nipkow lançou ao mundo uma das propostas de transmissão de imagem à distância, tendo como base o selênio. É válido ressaltar que muitos estudiosos contribuíram para a invenção da televisão como nós a conhecemos hoje em dia. Mas aqui eu quero destacar um homem chamado John Baird, que em 1926 conseguiu efetivar a proposta de transmissão de imagem à distância. Esse homem conseguiu transmitir imagens do seu laboratório para pessoas que estavam em outra sala, e com isso ele marca um momento muito significativo da história da televisão. O modelo de televisão apresentado por John foi somente um dentre tantos outros que foram apresentados para o mundo, mas é somente após a Segunda Guerra Mundial que esse eletrodoméstico de fato começa a se popularizar entre as pessoas, começa a fazer parte dos lares, começa a modificar a forma de comunicação e, consequentemente, o comportamento da sociedade. No Brasil, a televisão surge no ano de 1950 com a chegada da primeira emissora de TV. Essa emissora, chamada TV Tupi, foi fundada pelo empresário e radialista chamado Assis Chateaubriand, também conhecido como Chateau, que importou para o país o modelo americano de televisão. A história da televisão brasileira pode ser classificada em duas fases. A primeira, que data de 1950 a 1964, e nesse período nós conseguimos observar que havia uma grande concentração de produção de programação nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. É nesse período também que houve uma grande importação de programação estrangeira para dentro da televisão. E outro aspecto muito importante também é que a televisão era um eletrodoméstico extremamente caro, considerado muito caro para a época, e poucos tinham condições aquisitivas de adquirir esse eletrodoméstico. Por isso, nessa primeira fase, a televisão é considerada um eletrodoméstico elitizado, pois somente as pessoas que tinham bastante dinheiro tinham condições financeiras para adquirir esse aparelho. Outro aspecto importante para ressaltar acerca da primeira fase da televisão no Brasil é a respeito da programação. A programação existente na época era basicamente a reprodução daquilo que já se fazia pelo rádio. No caso das novelas, eram adaptações de peças teatrais, e outra coisa muito importante é a respeito da publicidade. A televisão nessa época quase não tinha publicidade. Isso porque ela era um meio de comunicação novo, então as agências publicitárias não tinham confiança nesse meio de comunicação. E por isso elas preferiam, né, continuar fazendo sua publicidade via rádio, revista, jornal, que eram os meios de comunicação que já estavam mais consolidados na sociedade. A segunda fase da história da televisão no Brasil vai de 1964 até os dias odiernos, até os dias atuais. E essa segunda fase é marcada principalmente por duas coisas. Primeiro, a queda e falência da emissora TV Tupi, que foi a primeira emissora brasileira. E segundo, o crescimento e protagonismo de uma emissora chamada TV Globo. Mas aqui eu quero destacar que dentro dessa fase também houve a criação das TVs educativas do Brasil. Essas TVs educativas elas foram criadas por meio da Lei 5.198, de 3 de janeiro de 1967, com a finalidade de produzir, transmitir e distribuir conteúdo educativo para a sociedade. É importante comentar que, para que houvesse a implementação das TVs educativas no Brasil, duas coisas foram fundamentais para esse processo. A primeira delas é referente a uma pressão internacional que existia. Essa pressão dizia que os países em desenvolvimento deveriam utilizar a televisão como meio de suprir suas necessidades educacionais. E a segunda é a respeito do processo de industrialização que o país estava passando. Esse processo de industrialização exigia uma mão de obra qualificada, e a televisão foi vista como um dos meios pelos quais essa mão de obra poderia ser formada e posteriormente enviada para o mercado de trabalho. Após anos de utilização da televisão analógica, começaram as discussões a respeito da implantação do sistema digital nas televisões brasileiras. Naquela época, muitos sistemas de TV digital já estavam consolidados no mundo, como, por exemplo, o sistema da União Europeia, o sistema dos Estados Unidos, o sistema japonês. Porém, o intuito do governo, que na época o governo vigente era o governo Lula, não era adotar um sistema internacional, mas sim criar o seu próprio sistema brasileiro de televisão digital. E para isso, uma comissão com mais de 1.200 pessoas foi formada, uma comissão que envolveu 23 institutos, e essa comissão começou a pensar nessa proposta de sistema brasileiro de televisão digital. Entretanto, apesar de todos os esforços feitos por essa comissão, que começou em 2003, que começaram a pensar nessa proposta de sistema em 2003, em 2006 o governo adotou para o país o sistema internacional japonês como sistema digital que, a partir do decreto 5.820, de 29 de junho de 2006, seria implantado nas televisões brasileiras. Com a adoção do sistema japonês de sistema digital para as televisões, nós percebemos que o país perdeu não somente a possibilidade de ser um produtor de tecnologia avançada, né, mas sim também a possibilidade de produzir um sistema digital que estivesse em consonância com a realidade do país, com a cultura do país, com a economia do país.
A chegada do sinal digital trouxe melhoria significativa para a televisão. Aqui nessa imagem vocês conseguem observar um pouco do que é essa diferença entre o analógico e o digital. Ali você observa especificamente em relação à resolução, né? Uma imagem está mais limpa do que a outra. E isso acontece porque no sistema analógico de televisão, a resolução é trabalhada até no máximo 425 linhas. E o sistema digital expande essa quantidade de linhas para 1080 linhas. Então é uma diferença muito grande, não somente de imagem, mas também de som. A qualidade do som da TV digital é superior, muito superior à qualidade do som da TV analógica, né? Que possuía muitos ruídos, muita interferência. Outro aspecto importante a respeito do sinal digital é que ele trouxe para dentro da TV a possibilidade de interação, que antes, com o sinal analógico, não existia. A partir do sinal digital, o telespectador, a pessoa que assiste, ela tem possibilidade de interagir com o seu aparelho televisivo, de forma muito mais dinâmica do que com a televisão analógica. O surgimento da internet em meados do século XX produziu uma verdadeira revolução na sociedade. E é a partir da internet que nós temos a possibilidade de existência da Web TV, que nada mais é do que a televisão dentro da internet. Essa nova forma de produção de conteúdos audiovisual, diferente da convencional passada pela televisão, ela vem para romper com o paradigma linear da informação, onde o telespectador é somente um receptor que não tem a possibilidade de modificar aquilo que está sendo colocado para ele assistir. Com a Web TV, esse paradigma ele é rompido, porque dentro da Web TV, o telespectador ele passa de telespectador para autor ou coautor, ou seja, ele tem possibilidade de interagir de forma mais dinâmica e intensa com aquilo que está sendo colocado ali para ele. Então ele pode comentar, ele pode compartilhar, ele pode remixar, ele pode fazer várias coisas com aquele conteúdo que está sendo projetado dentro da internet. No que se refere à educação, a relação entre educação e audiovisual ainda está em processo de adaptação, descobrimento, pesquisa a respeito daquilo que é possível fazer mediante as tecnologias móveis, né? Aquelas que chegam às escolas com os nossos alunos, aquelas que estão ali já, né? Fazem parte do material pedagógico. Então, essa relação ela ainda está em processo de pensar como é possível, o que é possível fazer, como educar na e com a cibercultura. Porque, como nós bem sabemos, grande parte dessas gerações que estão atualmente em período escolar, no período de escolarização, são aqueles que nós chamamos de nativos digitais, ou seja, pessoas que nasceram nesse mundo de conectividade, pessoas que nasceram nesse mundo de hiperconectividade, pessoas que passaram grande parte da sua vida online, e muitos desconhecem o que é o mundo offline, muitos não sabem o que é o que foi o mundo, né, antes da internet, antes da rede social, antes dos aparelhos tecnológicos, e um grande desafio para os educadores, né, pensarem nas possibilidades, naquilo que a gente pode fazer de forma qualitativa para melhorar a qualidade da educação. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade. Tchau!